os livros de Reis, né, que mostra o declínio do Reino do Norte e Reino do Sul. Falamos a semana passada sobre o livro de Crônicas, a perspectiva diferente, e mostra depois como Crônicas traz uma esperança ao povo que voltou do exílio e que agora está se reconstruindo. E nós vamos agora para Esdras e Neemias, que vão tratar mais especificamente da reconstrução, tanto da cidade, mas também quanto a questão da adoração no povo de Israel pós o exílio. Então, aqui nós temos o tema da aula, né? Deus restaura o seu povo, do exílio à verdadeira adoração. Só para nós lembrarmos e termos aquele tempo de comunhão, né? Uma curiosidade: quantos já leram inteiro o livro de Esdras? Levante a sua mão, por favor. Não foram muitos, não. São poucos, né? Acho que talvez Neemias seja um pouco mais conhecido. E nós vamos então entender um pouquinho Esdras, o que nós temos para nós hoje. Então nós vamos ver de que o sintoma que estava acontecendo ali na nação de Israel e que Esdras vai tratar, e aqui é um detalhe importante, tá? Nas nossas Bíblias, Esdras e Neemias são dois livros separados, mas na Bíblia hebraica, Esdras e Neemias é um livro só, né? Como Reis também nós separamos Crônicas e é um volume só, Esdras e Neemias também é um volume só. Nós separamos em duas partes depois para facilitar as duas questões. Nós temos então, novamente retomando o contexto, né? No ano 586, Judá vai para o exílio na Babilônia e depois de 70 anos, Ciro então decreta o retorno do pessoal da Babilônia para Jerusalém. Só que esse retorno do pessoal de Jerusalém, ele não acontece de uma vez, ele vem por ondas. E Esdras vai narrar então duas ondas. O primeiro pessoal que voltou, com Zorobabel como líder, e vai tratar então da reconstrução do templo. Nós temos depois uma segunda onda que vem com Esdras, que vai tratar agora sobre a questão da adoração e da santidade ao Senhor. E depois nós temos uma terceira onda com Neemias, que vai focar na reconstrução dos muros. Mas depois da parte final de Neemias, nós temos também algumas reformas religiosas que tanto ele quanto Esdras colocam ali sobre Jerusalém e o povo de Judá. Então nós vemos aqui que Jerusalém está em ruínas por causa do cativeiro, mas também o coração está em ruínas. O problema de Israel, nós vimos em Reis e Crônicas, nunca foi apenas físico ou geográfico. O maior problema de Israel sempre foi o seu coração, que se corrompia, que se afastava do Senhor, que estava em ruínas, em decadência, buscando outros ídolos, buscando outras formas de buscar outros deuses e não ao Senhor. E essa foi as causas que levaram eles então para o cativeiro. E aqui nós vemos de que a restauração que Deus está fazendo agora, por meio de Esdras e Neemias, não foca apenas em reconstruir o templo, ou a cidade, ou os muros, mas também foca em trazer o povo a uma verdadeira adoração, uma caminhada com Deus. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Entender essa introdução? Então nós temos aqui, como falei, uma linha histórica. Em 586 nós temos a queda de Jerusalém, a destruição por Nabucodonosor. Em 539 a.C., então Ciro e os persas derrotam a Babilônia, e no ano seguinte, Ciro então decreta a liberdade aos judeus para reconstruírem o templo. Então aqui nós temos uma primeira onda de pessoas que voltam para reconstruírem o templo. E eu vou colocar aqui para vocês a projeção. Aqui, ó. Muito bem. Capítulo 1 de Esdras, olha como começa. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo:
Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Então nós vemos aqui o capítulo 1, quando Ciro começou a reinar, no ano seguinte ele já faz esse decreto para as pessoas voltarem e reconstruírem o templo. E o que nós temos na continuação aqui do capítulo 1 é justamente agora as pessoas doando as pratas, os ouros, os seus bens, juntando dinheiro para reconstruir o templo. E nós temos aqui o capítulo 2, o que nós não gostamos muito: listas de nomes, genealogias, que você começa a ler aqui, quanto nome, Bigvai, Adim, Bezai, são nomes que nós não falamos no nosso dia a dia, a gente nem lembra, e a gente lê assim e fala: nossa, mas que coisa é essa, né? Então o capítulo 2 falam a primeira leva de homens, de pessoas que vieram da Babilônia para Jerusalém para reconstruírem o templo. Então você vê que aqui é bem, né? Olha a quantidade de versículo aqui, ó. Toda esta congregação junta foi de quantos? 42.360, né? Afora os servos e as servas, né? Os levitas, os sacerdotes. E quando eles chegam em Jerusalém, está tudo destruído, né? E eles então começam com algo muito importante, né? Que é a construção do altar do Senhor. Então até aqui, eu acho que está no próximo slide, aqui, né? Em vez de eles começarem já com o templo, construindo o templo, o que eles fazem? Eles constroem o altar, que é onde os sacrifícios são imolados e oferecidos ao Senhor. O que eles começam fazendo é restaurando a adoração, para que ali o povo fosse novamente conduzido a realizar as ofertas ao Senhor, que subiam então com um aroma suave, e assim o povo pudesse novamente ter a sua vida de adoração realizada novamente. E depois foram então lançados os alicerces do templo. Mas só um detalhe importante, que eu até pulei aqui no slide, vou até voltar, né? Então, como falei, as três ondas, né, que vêm do exílio, com Zorobabel, 538, com Esdras, para ensinar a lei, com Neemias. Nós temos aqui um detalhe, né, a divisão do livro. Esdras é dividido em duas partes, é bem fácil de entender. Capítulos de 1 a 6 vai falar justamente da restauração da adoração, o altar e o templo até a construção do templo. Os capítulos de 7 a 10 é quando Esdras retorna do exílio e ele vai fazer então uma restauração espiritual pela palavra de Deus. Então nós vemos aqui que antes de construir os muros e a cidade, o que o povo está mais preocupado é justamente em voltar à adoração a Deus e ter a sua identidade ali formada. Então nós vemos que a primeira parte vem justamente disso. Só que nós entramos numa situação difícil. E aqui nós já falamos, e vale a pena relembrar o seguinte: a diferença do primeiro templo com Salomão para o segundo templo agora, que estavam com os alicerces lançados por meio de Zorobabel. Qual que é a diferença básica? Poder econômico. Quando Davi tem o desejo de construir um templo para Deus, você se lembra que Deus falou que não seria ele, seria Salomão? Israel estava no auge do seu reino. Com Davi foi a época que o reino mais prosperou. Com Salomão expandiu isso ainda. Então havia muito ouro, muitos recursos, muitos trabalhadores, muitos propósitos. Trouxeram os cedros do Líbano, que eram caríssimos, né, e difícil para fazer tudo de maneira perfeita,
e bonito e grandioso ao Senhor. O primeiro templo foi construído no auge da economia do reino de Israel. O segundo templo está tudo destruído. O povo está no exílio. Não tem mais dinheiro. Não tem mais nem organização de Estado. Estão dependendo agora da Pérsia. E eles então têm que fazer o quê? Uma obra pequena. Um templo pequeno. Eles não têm condições de fazer algo tão grandioso quanto era o templo de Salomão. E aqui nós vamos ver então, que quando a gente diz que Deus não repete histórias, os jovens celebravam, os idosos choravam. Vamos ver isso aqui na palavra, capítulo 3. Então aqui quando lançaram, o capítulo 3, eles fazem o altar, celebraram a festa dos tabernáculos, e depois eles lançam os alicerces do templo. Então no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, ou Josué, dependendo da sua tradução, filho de Josadac, Josadac pergunta do seu nome, e os seus outros irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vierem do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem a obra. Então se apresentaram Josué, ou Jesua, com filhos de seus irmãos, Cadmiel, seus filhos. Agora versículo 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados com trombetas, os levíticos, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam, louvando ao Senhor, rendendo graças com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Versículo 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes que se ouviam eram de muito longe. Então você percebe que o contraste está acontecendo? Aqueles que foram ainda como crianças ou adolescentes para o exílio, que tinham toda aquela lembrança maravilhosa do templo glorioso de Salomão, quando eles olham os alicerces tão pequenininhos, eles choram e lamentam. Só que o povo que não conheceu o templo, que nasceu na Babilônia, você lembra que Deus falou por meio de Jeremias? Case-se, tenham filhos, orem pela prosperidade da Babilônia, que é na paz da cidade, vocês terão paz. Essas pessoas que voltaram agora, que não conheciam o templo antigo, estão alegres, porque para eles Deus estendeu a sua misericórdia, estava novamente restaurando Israel. Então você tem esse misto de sentimentos e de emoções dentro ali o povo. Só que aí começa o seguinte: as dificuldades para construir o templo. Quando as obras então começam, e aqui a gente pode ver o capítulo 4, olha como começa: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que voltaram do cativeiro e edificaram o templo ao Senhor de Israel, chegaram a Zorobabel e aos cabeças de família e disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua ou Josué, e os outros cabeças das famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, o que nós temos aqui?
Esse é só um parênteses, né? Esse aplicativo que eu estou usando aqui é a versão da revista Almeida atualizada, que é mais antiga. Então você percebe que o português está um pouco mais arcaico, né? Geralmente a gente usa a NAA, né? Só que esse aplicativo não tem a Bíblia A. Se eu for usar a Bíblia NAA, é aquele site lá que tem propaganda, né? Que ficou um monte de propaganda política passando enquanto você estava lendo a Bíblia, né? Então eu preferi usar aqui uma versão um pouco mais antiga, mas sem propaganda, do que chamar sua atenção com outras coisas. Só fecha parênteses para você entender. Então, aqui os adversários. Quem são esses adversários? Neemias vai responder depois. E depois a carta, né, que vai vir, capítulo 4 até o capítulo 6, vai dizer dessa dificuldade do povo em reconstruir o templo com seus adversários. E essa dificuldade vem dos samaritanos. Os samaritanos se levantam contra o povo para reconstruir o templo. E existe até um pessoal, né, o Bible College, né, o Nelson me conhece, eles vão defender o seguinte, né? Havia profecias bíblicas que o templo agora seria uma casa de adoração para todas as nações. Até mesmo para os samaritanos que foram ali contaminados, você se lembra nos livros de Reis, eles também teriam a oportunidade de adorar. Só que quando eles chegam para ajudar na obra, os judeus os repelem. Falam, não, nós não queremos a ajuda de vocês, né? Só que o capítulo 4 começa dizendo de maneira bem óbvia, né? Os adversários, né? Então, a impressão que nos dá ao ver Esdras que eles queriam se infiltrar na obra para depois também atrapalhar de alguma maneira. E essa profecia depois que tem de que todos os povos viriam a adorar, nós vamos ver claramente depois em Cristo, quando o Evangelho é pregado a todas as nações e nós, como brasileiros, estamos aqui aos pés do Senhor como parte dessa promessa. Então, os próximos 2 capítulos aqui, os versículos 4 a 6, vão falar do que aconteceu para que o templo fosse parado. E a obra do templo ficou parada por 16 anos, devido à intimação, acusações e manobras políticas. E novamente, qual foi a solução? Ouvir a voz de Deus. E o que Deus faz nessa época? Deus então levanta profetas. O livro do profeta Ageu, que nós vamos estudar, é sobre isso. E Ageu fala o seguinte: vocês estão mais preocupados com as suas casas do que com a casa do Senhor. Continuem a avançar com a obra do Senhor. Zacarias também traz depois um encorajamento às promessas futuras sobre o novo templo, para que o povo então não parasse. E o que aconteceu? Esses samaritanos mandaram então cartas para a Pérsia, dizendo de que os judeus estavam querendo se reconstruir para não pagar mais impostos e se rebelarem contra a Pérsia. E dessa maneira então, o rei, quando ouve essa carta, fala: peraí, vocês estão querendo fazer isso, né? E você tem todo um imbróglio então político. Os samaritanos chegam para eles e começam a intimidar, fala: vocês são fracos, vocês não vão conseguir e tudo mais. Só que aí começa assim, a levantar todas as questões políticas, né? Depois os judeus respondem a carta ao rei, e aí vão levantar todos os decretos e percebem que não, realmente é para construir o templo. Foi um decreto lá do rei Ciro, e aí então vem a ordem política que não, eles, os judeus, estão certos, vai reconstruir, e tudo que precisar nós vamos sustentar, a Pérsia vai dar os recursos. Só que essa dificuldade toda demorou 16 anos, e o capítulo então 6 termina com a reconstrução do templo. Então aqui, ó, as instruções de Ageu e Zacarias, os 2 profetas, né? Então os adversários consultam Dário, né? O decreto depois de Dário, e aqui nós temos o capítulo 6, o versículo 14, né? Os anciãos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizavam os profetas Ageu e Zacarias. Pela palavra do Senhor eles continuaram a edificar, edificaram a casa e terminaram segundo o mandato do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia.
Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. E aí tem a dedicação ao templo e a celebração à Páscoa. Então nós vemos aqui como o altar, o templo é reconstruído. As festas são celebradas novamente e o povo volta com a sua identidade. E a partir então do capítulo 7 nós começamos a segunda parte do livro, que é quando Esdras retorna então do exílio, junto com uma leva de pessoas, e nós temos o começo de uma reforma agora também espiritual, uma reforma ali na palavra de Deus. Então o foco agora passa para Esdras. O livro se chama Esdras, né? Mas agora capítulo 7 que chegamos em Esdras, né? E nós temos aqui Esdras, ele não era um construtor de muros ou, né, do templo. Ele era um sacerdote, escriba, um homem moldado pelas escrituras, e a restauração exigia a centralidade na palavra de Deus. Então, o versículo-chave para nós entendermos aqui, Esdras, é o versículo 10. Deixa eu ver se consigo selecionar ele. Aqui. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então aqui nós temos 3 movimentos na vida de Esdras que é muito importante. Primeiro, Esdras queria buscar ao Senhor. Ele queria conhecer o Senhor. Ele tinha sede pelo Senhor, em se relacionar com Deus, em estudar a palavra. Segundo, ele não apenas queria conhecer, ele não era um curioso. Esdras queria conhecer, mas queria colocar em prática a palavra do Senhor, a viver o que a palavra estava ensinando, a colocar no dia a dia as exortações, os mandamentos de Deus. E assim, o terceiro ato, e aqui a Iá que fez esses slides para mim, né, o notebook LM, ele coloca então como engrenagens que caminham de maneira perfeita. Aquele que busca ao Senhor, que pratica, depois então ele pode ensinar, e assim nós temos a máquina que gira de maneira perfeita. Pastor, esse Dário que foi citado ali, ele era um sucessor de Ciro ou ele foi um subordinado de Ciro? Ele é sucessor de Ciro, né? Dário, né? Sucessor de Ciro, que depois ele pega o decreto de Ciro, para ver o que Ciro falou, né? Ele manda investigar o histórico de Ciro e fala, não, Ciro mandou reconstruir, então vocês estão errados, né? Detalhe importante que eu não havia falado. Obrigado, meus ataques. Né? E aqui, meus irmãos, nós temos algo que nós podemos aprender com Esdras, que é o nosso coração que está disposto a aprender a palavra de Deus, que tem essa curiosidade de conhecer mais da palavra do Senhor, que tem o desejo, que tem a sede. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Nós não temos uma consciência de que nós precisamos conhecer mais a Deus. Ou melhor, certo? Coloquei errado. Nós sabemos que precisamos conhecer, mas não achamos que é algo de para hoje, né? Pode ser para amanhã, pode ser para depois. Se eu tiver uma dúvida, o pastor me responde, né? E assim, a gente não tem aquele senso, aquele desejo de investigar as Escrituras, de conhecer as Escrituras. A gente apenas vai de domingo a domingo, isso quando não falta, e passa ainda um tempo, e a gente acha satisfeito com aquilo que nós temos. Eu sei cantar a musiquinha dos livros da Bíblia. Eu sei achar os livros da Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quer dizer, tem muito crente hoje que nem sabe mais cantar essa musiquinha, nem sabe achar mais os livros da Bíblia, né? Se pedir para achar Ageu, que foi citado aqui, já dá uma... né? Ageu, né? Onde fica, né? Temos uma dificuldade. Mas temos muitos mais detalhes que
que a palavra de Deus nos traz, que a gente não conhece, né? O Giara, se me permite usar o seu exemplo, quarta-feira, né, a Giara veio na minha geração, o Gustavo também, estávamos conversando, e ela falou algo interessante, ela disse assim: pastor, eu estou tanto tempo na igreja, mas nessas aulas eu estou aprendendo coisas que parecia que eu nunca tinha lido a Bíblia, né? Coisas que eu nem imaginava que tinha, né? E está muitos anos caminhando com Deus. Então, às vezes, nós nos acomodamos. Mas Esdras, ele foi atrás, ele buscou. Ele não apenas buscou, quis praticar e depois, então, pôde ensinar todo Israel ali a viver dessa maneira, né? E nós chegamos, então, numa parte bem complicada depois de Esdras, né? Que aqui os capítulos 7, 8 vão falar sobre isso, né? A lista, se voltarem com Esdras, mais uma lista de nomes, que para a gente hoje é cansativo. E Esdras, então, aqui fala a questão dos levitas, sobre o jejum, né? Para voltar à questão da adoração no templo. Só que nós temos aqui agora um ponto importante: a oração e a confissão de Esdras. O que estava acontecendo aqui? Vamos ler aqui a Bíblia, que é melhor do que eu explicar para você. Acompanhe comigo. Deixa eu ver só aqui nosso horário. Está tranquilo. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, não se separavam dos povos de outras terras com suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos. E assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ao ouvir isso aqui, esses primeiros 2 versículos, te lembra de algo? Salomão se casou com outras mulheres, mas tenta puxar um pouquinho mais a memória. Tenta lembrar lá de Josué. Qual que foi a ordem de Deus para Josué? Eles tinham que eliminar todo o povo na terra prometida para não se casarem com as mulheres. E essas mulheres, né, ou homens também no casamento poderia ser, com outros deuses, com outros ídolos, viesse a perverter Israel e os levasse a uma idolatria. Isso tem lá em Josué. Nós vemos depois exemplos de homens que não cumpriram isso. Salomão, depois com seus casamentos, até se desviou dos caminhos do Senhor. Nós vimos semana passada, né, falando crônicas com Elias, né, na pregação, o rei Acabe com Jezabel, que eles tinham a adoração a Baal, instituída no povo, porque Jezabel era de um outro local. Então o que nós temos aqui agora é, olha, os pecados que nos trouxeram até o cativeiro, que foram nós desviarmos do coração de Deus para seguirmos outros deuses, nos prostituímos, fazemos tudo. Eu acho interessante que fala aqui, os príncipes e os magistrados foram os primeiros a se casar com outras mulheres. Aqueles que seriam, né, a nata da sociedade, né, que deveria dar o exemplo, estavam cometendo essa transgressão, né? Agora, olha a posição de Esdras quando ele fica sabendo que tudo isso estava acontecendo. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus de Israel por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação com as vestes e um manto já rasgado,
me pus de joelho, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias dos nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa de Deus, para restaurar as suas ruínas, e para que nos desse um muro de segurança em Judá, em Jerusalém. E aqui Esdras continua então a oração. Só que aí, os líderes que estavam ali com Esdras, começaram então a falar para Esdras o seguinte: você deve convocar o povo, e deve então falar que o povo abandone essas mulheres e se purifiquem. Então, quem se casou com estrangeira, quebrando lá a ordem, abandone as mulheres e tudo mais. E aí, né, aqui o capítulo 10, é todo esse povo falando isso para Esdras, e Esdras então atende o pedido do povo, e nós temos aqui então o final, a lista daqueles que despediram as suas mulheres, os sacerdotes e tudo mais. Eles realmente fizeram essa separação entre eles e essas mulheres. O que é interessante, né, notar é que as duas sessões, e a Neemias também vai tratar isso, e eu não coloquei o link do Project Bible para vocês verem, né, porque os dois são juntos, as Neemias, né? Vou pôr agora para vocês verem Neemias. A cada término de sessão parece que ele vem com um ato meio tenso, né? Porque vai reconstruir o templo para todos os povos, mas já tem uma tensão entre os judeus e os samaritanos. A adoração é para todos os povos, mas agora os estrangeiros, aqui as mulheres, são abandonados, os filhos, para que eles se separem. Depois, Neemias também tem algumas tensões. Parece que quando tudo vai caminhar para algo bom, o bloco termina com um ponto assim de tensão, para mostrar de que o que o povo realmente precisa não é apenas a teoria, mas um coração voltado ao Senhor, né? E isso é muito importante. E em relação ao divórcio, né, a eles mandarem, nós temos aí duas questões, né? Primeiro, o seguinte: não era um mandamento, né? Não está nos 10 mandamentos o não se casar com outras mulheres estrangeiras, né? Era a orientação de Deus, depois a Josué, para que os deuses não levassem o povo a se desviar, né? Nós não vemos aqui, né, em nenhum momento Deus falando claramente para Esdras fazer isso, né? Mas o povo se levantando e Esdras atendendo a voz do pessoal para se purificar. E aí vem o que nós falamos já nas últimas aulas. O povo, ele está com medo do cativeiro. A disciplina foi amarga. Eles sentiram o peso da disciplina, né? E o que eles começaram a fazer, lembra? Tudo aquilo que pode nos levar ao cativeiro ou permanecer no cativeiro, nós vamos então nos afastar.
Porque nós queremos andar de maneira mais correta possível para nós não passarmos novamente por essa disciplina. Então, como nós falamos semana passada, eles começaram a criar leis da lei. Então, a lei lá não era tomar o nome de Deus em vão. Então, vamos criar uma lei para a gente não correr o risco de quebrar o mandamento de Deus. E qual vai ser a lei que a gente cria antes de proteção? Nós vamos mudar o nome de Deus. Nós não vamos falar mais o nome próprio de Deus. Todas as vezes que aparecer o nome de Deus, nós vamos falar a palavra Adonai. Porque assim nós não corremos o risco de quebrar o mandamento e sermos levados ao cativeiro. Foi o início do farisaísmo. Exato, que vem dessa parte, né? Você tem depois a questão do, até falei semana passada, do Shabat, do descanso. Então, o que a gente não pode fazer? E se você for a Israel até hoje, você tem alguns exemplos. No dia do Shabat, tem elevadores para judeus mais ortodoxos, que eles não podem nem apertar o botão do elevador. O elevador vai parando em todos os andares, né? E ele desce num andar específico depois. Porque eles começaram a criar leis, porque eles não queriam voltar para o cativeiro. Lembra que Reis mostra por que eles foram para o cativeiro? Porque os seus reis pecaram, fugiram do caminho do Senhor e toda aquela situação, né? E aí o que o Nelson colocou depois muito bem para a gente entender depois os judeus, né, os fariseus com Jesus, é porque se eles estão então assim, fazendo tudo certinho, para que eles não sofram mais o cativeiro, quando surge Jesus depois, confrontando o ensino deles, o que eles pensam? Esse cara vai contaminar o povo e vai levar o povo a se desviar do caminho de Deus, e nós vamos sofrer as consequências tudo de novo. Não deem ouvidos a ele. Faz mais sentido para você agora? Por que existe tanta tensão às vezes entre Jesus, os fariseus, os escribas e tudo mais? Então, você começa a perceber daqui, a disciplina fez efeito, e eles foram para um outro extremo, de agora não querer mais, assim, um grãozinho, para não correr o risco. Mas aqui, o que aponta, né? Para Cristo, né? O templo era um local de pedra. Nós temos depois Cristo, que era o Deus habitando conosco, né? Os sacrifícios realizados no altar, em relação ao sacrifício de Cristo, né? E Esdras, que ensinava a palavra, Cristo é a própria palavra. Então, nós vemos aqui que o Evangelho é a história de Deus trazendo pecadores exilados de volta para si. Então, se você quer fazer um link de Esdras com Jesus, nós podemos ter esse link muito claro. Eu acho que é fácil você fazer as conexões dos principais temas de Esdras com isso. Meus irmãos, algumas aplicações para o nosso coração. O que Esdras pode nos ensinar? Primeiro, Deus continua restaurando vidas quebradas. Jerusalém estava em ruínas, a restauração foi gradual. Só que hoje nós temos muitas pessoas com as suas vidas quebradas por causa do pecado. Vidas que estão em ruínas, famílias que foram afetadas pelas consequências do pecado. E o mesmo Deus que restaurou Israel, restaurou Jerusalém, restaurou o templo, é o mesmo Deus que continua hoje restaurando ainda vidas. Ele continua restaurando famílias, Ele continua restaurando corações, pelo poder da sua graça. Então, nós temos que entender, Israel achava que não tinha mais chance para eles, porque o pecado deles tinha feito que Deus os abandonasse. Crônicas e Esdras mostram assim, não, Deus não nos abandonou. Há uma esperança para nós de restauração, e o Senhor está nos conduzindo. E é justamente isso. Deus restaura vidas de pessoas quebradas e marcadas. Segundo ponto. O altar foi reconstruído antes da cidade e da economia do país. E o que nós podemos aprender hoje? Que a nossa maior importância não são prédios, não são blocos, não é uma estrutura, mas é um coração voltado à adoração a Deus. E por que isso é importante, né? Nós estamos aí prestes à reforma. Isso aqui é parede, meus irmãos.
E se nós, como povo de Deus, se o nosso coração se desviar dos caminhos do Senhor, se nós não buscarmos verdadeiramente, se nós nos afastarmos de Deus, essa igreja pode ter o prédio mais bonito da cidade. Não vai valer de nada. Porque o que é a igreja são pessoas. Aqui é um local de reunião. Esse tijolo não é mais santo que o tijolo na sua casa. O ferro, as vigas aqui, não são melhores do que tem na sua casa. É igual. O que faz a diferença é que o povo de Deus se reúne aqui. E onde o povo de Deus está reunido, Deus vem também com a sua presença e ordena a sua bênção. Só que aos olhos humanos, nós começamos a olhar para construções. Quando você olha para uma igreja muito grande, qual a sua tendência de pensar? Nossa, que igreja abençoada, né? Que igreja próspera. Nós fazemos um julgamento por base do que os nossos olhos veem. Só que eu tenho que te lembrar das cartas que Jesus escreve para as igrejas. Nós temos 2 cartas que eu acho maravilhosas. Laodiceia, uma igreja rica, de pessoas ricas, mas o que Jesus fala para ela? Você é pobre, você está nua, e você não enxerga a sua pobreza e a sua nudez. E nós temos depois uma igreja pequena, Filadélfia, que ela se via como pobre, mas o que Jesus fala para ela? Você é rica. A riqueza de uma igreja não está no seu caixa. A riqueza de uma igreja não está contratando banco. A riqueza de uma igreja não está no tamanho do seu prédio, no tanto de instrumentos que ela tem, de departamentos. A riqueza de uma igreja está no coração voltado em adorar a Deus. No coração submisso à palavra do Senhor. Numa igreja que se preocupa, como Esdras, em ouvir, conhecer, praticar e depois ensinar os outros a palavra de Deus. Templos não querem dizer nada. Existem muitas igrejas grandes que têm esse princípio, Deus continue abençoando para que elas cresçam. Mas o que importa para nós não é tamanho de prédio, é o nosso coração. Agora, para nós aqui no Jardim Santana, que ainda não reformamos tudo, como está o seu coração quando você vem adorar o Senhor aqui? Pense no seu último culto. Se você veio domingo passado, retrasado, como que você chegou aqui na igreja no culto para adorar o Senhor? Com disposição? Com desejo, com alegria em adorar o Senhor? Ou você veio para, como diz um termo que eu acho horrível, assistir o culto? Eu vim assistir o culto. Eu vejo as pessoas louvando, mas eu não louvo. Eu vejo as pessoas orando, mas eu não oro. Eu vejo as pessoas se alimentando da palavra, mas a minha mente está pensando no amanhã, na semana, e eu não consigo me alimentar da palavra. Eu estou presente, mas o meu coração não está voltado para adorar a Deus. Só que na sua cabeça você fez um cheque. Eu fui na igreja. Deus, estou cumprindo minha parte com o Senhor. Eu estava na igreja. Como está o seu coração para adorar o Senhor? Como que você vai vir para hoje à noite para adorar o Senhor? E aqui eu vou abrir um parênteses. Eu odeio culto online. Porque culto online você é um mero espectador. Eu já participei de culto online. Na pandemia a gente participou muito disso, a gente sabe. Quando está no culto online, um ou outro pode fazer, mas você canta os louvores? Você só ouve o que o louvor está tocando ali, passando. Você ora junto? Não, você fica ali. E dependendo da sua conta do YouTube, pode surgir até uma propaganda no meio da oração ali. E quando você assiste algo gravado,
Quando você vai ouvir a palavra de Deus, e aí o pregador começa a falar algo que vai te incomodando, e você não gosta, está muito chato essa pregação. Vou passar. Agora eu gostei do que ele falou. E você quer controlar o que Deus vai falar com você. Por aquilo que você acha que está gostando ou não da pregação. Você acha, isso aqui está gostoso de ouvir. Sabe que a caixinha de promessa? Que só tem coisa boa? Você pega uma por dia lá e vê. Você faz isso com pregação. E às vezes quando Deus nos exorta, a gente não quer ouvir. E meus irmãos, Deus exorta. Eu brinquei com o Nielsen, né? A última vez que ele pregou sobre relacionamentos, aí deu uma lapada. Eu no banco ali, eu falei assim, nossa, Nielsen não veio para brincadeira não hoje. Eu não estava no controle. Nielsen, quanto essa parte que não está legal? Eu tinha que ouvir o que Deus estava falando. E nós como igreja tínhamos que ouvir a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que o mais importante é quando o nosso coração se quebranta ao Senhor. Deus está perto daqueles que têm os corações quebrantados. Me lembrando da história de Saul, eu até li isso com a Paty essa semana, né? Quando Saul desobedece a Deus, quando manda matar Magog e todos, né? Os gados, as ovelhas, tudo que tinha lá, o que ele fala? Não, eu separei aqui os bois mais gordos para sacrificar ao Senhor. Olha que piedoso. A gente vai fazer um cultão a Deus aqui agora com tudo isso. Você se lembra que o Samuel fala? Melhor é obedecer do que sacrificar. É bem melhor nós ouvirmos a palavra de Deus, colocarmos ela em prática e seguirmos o mandamento do Senhor. Como está o seu coração para adorar o Senhor? E sabe um outro ponto? Eu estava conversando isso com o presbítero Júnior ontem, na reunião do presbitério. Teve um intervalo lá, a gente começou a conversar. Qual o valor que você dá ao privilégio de ouvir a palavra de Deus toda semana? Porque a sensação que eu tenho é que quando uma coisa um pouquinho mais legal do que vir à igreja surge como convite para nós, a igreja sempre fica em segundo plano. O culto sempre fica em segundo plano. E parece que nossos corações, eles gostam, legal, tem a igreja é uma bênção, Deus está presente, fala conosco e tal, mas eu tenho igreja todo domingo, então, hoje eu posso aqui dar uma. E sim, meus irmãos, Deus não vai te amaldiçoar porque você não vem na igreja. Você nunca ouviu isso aqui, essa manipulação. Mas a questão central aqui, que a Bíblia sempre vai trazer, é o coração. Como está o nosso coração? A palavra de Deus nos diz por meio dos profetas, e Jesus diz, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo será edificado. Deus te deu 6 dias para você fazer tudo que você precisa fazer, de comunhão, de sociabilidade, de encontro de família, de festa junina, de festa de escola. Você tem 6 dias para fazer tudo isso. Mas a gente não leva isso a sério. Porque eu sempre tenho. Está aqui à disposição. Está fácil. O nosso coração troca o privilégio da bênção de Deus, da presença de Deus, em ouvir a Deus, por qualquer outra coisa com muita facilidade. E aqui novamente eu pergunto a você, como está o desejo do seu coração por Deus hoje? Como está o seu coração para buscar ao Senhor hoje? Quais suas expectativas? Você vai vir aqui hoje, tem expectativas de que Deus vai falar com você? A gente precisa vigiar o coração. Às vezes a gente se preocupa mais com o externo. Deus se preocupa com o interno, com o nosso coração. E aqui nós vemos de que Deus está restaurando a identidade do povo, a adoração, para que o coração deles se voltem antes de qualquer outra coisa externa.
O principal de uma igreja é um coração quebrantado, contrito, que ouve ao Senhor, como Esdras, que tem fome, sede e desejo. Seremos perfeitos? Não seremos. Vai ter dia que você não pode vir à igreja? Vai ter dia. Vai ter dia que a sua carne vai gritar? Vai ter dia. Tem comigo. Ou você acha que eu vim pegar todo dia feliz da vida? Tem dia assim que fala, poxa vida, né? Aqui na igreja hoje. Acontece. Assim como acontece com você. Mas o que acontece é que quando eu saio daqui, eu falo assim, ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu fui edificado. Ainda bem que eu fui alimentado. Ainda bem que eu experimentei aqui a bênção da presença de Deus no nosso meio e fez toda a diferença para corrigir os amores do meu coração e o foco da minha vida. Outras questões. Lembra dos idosos chorando? Olhando o passado e o presente. Deus, ele não repete histórias. E Deus não repete histórias nas nossas vidas. Talvez você olhe para o passado e pense, mas no passado minha vida era mais abençoada. No passado era mais... Deus faz novas todas as coisas. Ele tem uma maneira nova de trabalhar. Eu aprendi isso de uma maneira muito didática de Deus. Quando eu estava em missões, né, e depois de 3 desafios missionários com valores altos, em que Deus havia levantado os recursos de maneira milagrosa, eu comecei a pensar o seguinte: já sei como Deus trabalha. E já sei de onde vai vir a provisão. E quando eu começava a achar que eu conseguia controlar Deus, e que sabia como vinha a provisão, Deus fazia tudo diferente. E Deus fazia de um jeito que eu jamais estava esperando, e do jeito que me surpreendia. Deus não repetia a mesma história do que Ele tinha feito no passado, Ele fazia de algo novo. O mesmo propósito, que era sustentar, mandar recursos para um projeto missionário, mas Deus fazia algo novo. Deus faz novo na sua história. Não fica olhando para o passado achando que o passado era melhor. Aliás, até Provérbios diz isso, né? Quando a gente olha para o passado e fica se lamentando, Deus escreve novas, Deus é cuidadoso nisso, e Deus pode restaurar as coisas. Deus não repete histórias, Ele sempre pinta um novo pôr do sol, um novo nascer do sol. Ele faz isso nas nossas vidas. Bom, nós temos aqui depois também que a oposição. Sempre quando nós nos levantamos para pegar firme com Deus, nós teremos oposição. E aqui eu ouço muito testemunho de crente falando isso. Pastor, eu começar a orar, começam as lutas. Já aconteceu isso com você? Eu buscar ao Senhor, parece que as coisas pioram. Nós vamos ter oposições. Nós temos o inimigo das nossas almas, Satanás, que luta contra nós. Paulo vai falar que nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra as potestades e dominadores do mal. Enquanto você está ali na sua morninho, não está fazendo nada, parece que a vida vai ficar mais fácil. Mas quando você começa a funcionar, você vai ver umas lutas. Mas saiba, como diz aqui, quando a igreja desperta e surge resistência externa ou apatia interna, a oposição nunca produz atrasos, mas nunca frustra os propósitos de Deus. E aquilo que Deus quer fazer por meio da sua vida, da sua família, Ele vai fazer. Mas saiba disso. Na nossa vida de fé nós temos posições. E nós precisamos seguir firmes, orando e buscando ao Senhor. Porque a tendência nossa é querer desistir. É mais fácil desistir do que perseverar. Mas, quando o povo ali pensou em desistir, o que Deus fez? Levantou Ageu, levantou Zacarias, para animar e seguir segundo a palavra de Deus. Por isso é importante você ouvir. Que quando você está pensando em desistir, desanimar, você ouve a palavra de Deus para poder continuar.
Para concluir, o último slide aqui na nossa aula, nosso tempo já está acabando, né? A gente vê que a restauração ocorreu pela redescoberta da lei de Deus por meio de Esdras. Nós sabemos, né, que todo avivamento e toda ação genuína de Deus sempre acontece por meio da palavra, né? Então nós temos depois, nós vimos semana passada com Nielsen, Josias, né, a reforma que foi feita quando ele achou o livro de Deuteronômio, e eles leram o livro e fizeram a reforma. Então a palavra de Deus é essencial, né? Nós brasileiros gostamos muito de sentimentos. Nós somos muito sentimentais, né? E às vezes eu já ouvi pessoas da igreja me perguntando o seguinte, não aqui, em outros lugares: pastor, às vezes quando eu vejo que Deus está presente, eu sinto uns arrepios. Mas aqui nessa igreja eu não senti nenhum arrepio. Deus não está presente aqui? No que ele está baseando a convicção dele? Em sensações. Nossa, hoje eu fiquei emocionado, me deu vontade de chorar durante o culto. Deus estava presente, lá eu chorei. Deus está presente quando sua palavra é pregada com fidelidade. E Ele fala conosco. A presença de Deus pode despertar esses sentimentos em você. Às vezes você pode ficar quebrantado durante um culto e chorar diante do Senhor. Você pode chorar sobre os seus pecados. Você pode se alegrar pela palavra de Deus. Isso não tem problema. Mas isso não é patamar para você medir se Deus está presente no lugar ou não. Mas se a palavra de Deus está sendo pregada com fidelidade ou não, ali Deus está presente. E isso que é um ponto importante. A gente busca muita emoção, a gente busca muita experiência e pouco palavra. Tudo que transforma de verdade passa pela palavra, por um aprofundar da palavra. Busca o Senhor a palavra como Esdras. Para terminar, nosso tempo aqui já deu agora. Nós temos ali a mistura, né, dos casamentos, né? E aqui uma pressão cultural para se adaptar à fé ao mundo. Aí eu lembro apenas de Romanos, né? Renovai as vossas mentes, não se deixem pensar conforme o Deus desse mundo, mas renove as suas mentes com o Senhor Jesus. Então aqui não vou focar muito não, nós vamos entender. E por fim, né, a verdadeira restauração só é consolidada quando o coração do povo se volta para Deus. O projeto divino não para no altar, não para em muros. Deus está preocupado com o coração. Tanto é que você lembrar da palavra dos profetas, né? Crônicas falam, né? Se o meu povo, que se chama a mim, se humilhar, se arrepender e me buscar de todo o coração, eu virei dos céus, sararei a sua terra, né? Nós temos depois também a palavra de Deus nos dizendo que nós devemos, né, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vou citar muito mais exemplos. Deus falando com Israel, que fazia o sacrifício de maneira automática, dizendo: olha, eu não tenho prazer no cheiro da gordura, com o coração de vocês longe. Eu não estou preocupado com um animal imolado, eu estou preocupado com o coração de vocês. Coração. O caminhar com Deus. Acho que isso é o centro da aula de hoje. Que você guarde. E que para hoje, espero te encontrar aqui, juntos com os corações dispostos a contemplarmos a graça, a presença, a bondade de Deus entre nós e ouvirmos o Senhor falando conosco por meio da pregação da palavra e glorificarmos a Ele todo o tempo. Vamos orar, encerrando a nossa aula.